Às vezes o corpo fala antes mesmo de você entender o que está acontecendo dentro de você. Ele não usa palavras, não faz discurso, não dá aviso formal. Ele simplesmente reage. Aperta o peito, trava o estômago, acelera o coração, tira o ar. E no início, você tenta ignorar. Atribui ao cansaço, à rotina puxada, ao estresse comum de qualquer pessoa adulta. Só que, segundo Gabor Maté, esse é justamente o primeiro erro. Acreditar que esses sinais são normais. Para ele, o corpo só começa a enviar sintomas quando percebe que a mente está tentando esconder algo por tempo demais. E quando a mente insiste em não escutar, o corpo aumenta o volume. A OMS confirma isso de forma direta e objetiva. Ela mostra que, no mundo inteiro, milhões de pessoas manifestam sintomas físicos ligados à ansiedade, ao estresse e à sobrecarga emocional. Dores que surgem sem causa aparente, fadiga constante, respiração curta, tensão acumulada, sensação de estar sempre prestes a desabar, mesmo quando nada grave aconteceu. O curioso é que muita gente já vive assim há tanto tempo que nem percebe que isso não é normal. A pessoa simplesmente se adapta ao desconforto, aprende a conviver com ele. E quando se acostuma demais, começa a achar que é apenas um jeito de ser. Mas não é. E esse é o ponto central de Maté. Sintomas físicos não aparecem por acaso. Eles têm uma origem emocional que na maioria das vezes você não quer, ou não consegue, enxergar. Ele explica que o corpo carrega memórias, tensões, limites ultrapassados e emoções engolidas. Tudo aquilo que você não resolve emocionalmente tenta sair fisicamente. E é exatamente aí que começa a confusão. Você busca uma causa física para algo que nasceu no emocional. Pense em quantas vezes você já sentiu um aperto no peito ao receber uma mensagem que não queria responder. Ou aquele nó no estômago antes de uma conversa difícil. Ou a respiração travando quando tem que lidar com alguém que te desgasta. Situações comuns, pequenas, do dia a dia, mas que indicam algo muito maior. Maté diz que o corpo tenta proteger você criando reações físicas que te fazem parar, mesmo que por alguns segundos. Ele faz isso para impedir que você continue repetindo padrões que te machucam. A OMS reforça que sintomas emocionais que aparecem no corpo não são invenção, exagero ou sensibilidade demais. São respostas fisiológicas reais. O corpo entra em modo de alerta quando a mente está sobrecarregada, mesmo que você não perceba. E é por isso que, muitas vezes, esses sintomas surgem exatamente nos momentos em que você acredita estar bem. Quando finalmente tem um tempo livre, quando está em casa, quando tenta descansar. É como se seu corpo dissesse: agora que você parou, eu preciso falar. E é aí que grande parte das pessoas se perde. Elas começam a fazer exames, trocar alimentação, tomar vitaminas, mudar rotina, tentar qualquer coisa que alivie o desconforto. Mas o alívio não vem. Ou vem por pouco tempo, porque o problema não está no corpo em si. O corpo é apenas o mensageiro. Quem está enviando a mensagem é a sua história emocional, acumulada ao longo de anos, às vezes décadas. Maté ressalta que o corpo tenta sussurrar primeiro. Ele dá pequenos sinais, pequenas tensões, pequenos desconfortos. Mas quando você ignora, ele não desiste. Ele intensifica. E essa intensificação é o ponto em que muita gente começa a achar que tem algo muito errado. Não porque o corpo está quebrando, mas porque ele finalmente chegou no limite de tentar sozinho. Ele precisa que você olhe, que você entenda, que você faça algo diferente. Talvez você já tenha sentido isso. Ou talvez conheça alguém assim. Pessoas que dizem viver cansadas mesmo dormindo cedo. Pessoas que sentem dores que não têm explicação. Pessoas que acham que perderam o controle das próprias emoções, quando, na verdade, é o corpo tentando assumir esse controle para evitar um colapso maior. A OMS destaca que ignorar esses sinais por muito tempo pode levar a problemas graves, tanto físicos quanto mentais. E mesmo sabendo disso, muita gente continua repetindo a mesma frase: é só estresse, vai passar. Mas e se não passar? E se esse sintoma que você carrega há meses, ou anos, for na verdade um pedido de ajuda que você nunca reconheceu? E se cada desconforto, cada tensão, cada dor repetitiva for um reflexo direto de algo que você tentou enterrar, esconder, esquecer?
Gabor Maté diz que o corpo fala quando a mente não aguenta mais carregar sozinha. E, quando ele começa a falar mais alto, significa que você já está muito perto do seu limite emocional. A questão agora é: o que acontece quando esses sinais aumentam a ponto de interferir na sua vida diária? O que o corpo está tentando revelar quando os sintomas se tornam impossíveis de ignorar? Quando os sinais se tornam mais fortes, a vida começa a ganhar pequenos alertas que você não consegue mais ignorar. Eles surgem em situações comuns, como se o corpo tivesse escolhido momentos estratégicos para te confrontar. É naquele dia aparentemente normal em que você acorda já com o peito apertado, sem motivo real. Você levanta, toma banho, se arruma, mas o desconforto segue ali, silencioso, insistente. Você tenta justificar dizendo que dormiu mal, que o clima mudou, que é só mais um dia difícil. Só que, para Gabor Maté, esse é exatamente o tipo de manhã que revela que algo está errado há muito tempo. O corpo não escolhe os piores momentos para reagir. Ele escolhe os momentos em que você está mais vulnerável, porque é quando a verdade consegue aparecer. E esse padrão fica ainda mais claro quando você percebe que os sintomas surgem em situações muito específicas, como quando você está prestes a sair para trabalhar e sente aquele embrulho no estômago, sempre no mesmo horário, ou quando está a caminho de um encontro com alguém que te deixa tenso e percebe que sua respiração encurta, ou quando abre o e-mail e sente a lombar travar, mesmo sentado. São ações rotineiras que de repente se tornam gatilhos físicos. Maté explica que o corpo identifica ameaças emocionais com a mesma intensidade que identificaria ameaças físicas. Ele não diferencia. Ele reage da mesma forma. A OMS reforça que isso não é exagero, nem frescura, nem sensibilidade fora do comum. É uma resposta fisiológica a um estado emocional crônico de alerta. E por isso, muitos sintomas começam pequenos, mas evoluem de forma gradual. Primeiro um incômodo leve, depois uma dor estranha, depois algo que te faz parar por alguns segundos. E esses segundos são exatamente o que o corpo precisa para te chamar à realidade. Mas, muitas vezes, em vez de parar, você acelera, aumenta o ritmo, finge que não percebe, e é aí que os sinais se tornam mais intensos. Um exemplo muito comum é quando a pessoa começa a sentir que fica sem ar em situações simples. Não é falta de fôlego por esforço físico. É aquela sensação de que o pulmão não expande totalmente, como se houvesse algo segurando. A pessoa tenta respirar fundo e não consegue. Tenta repetir o movimento como se fosse um erro reparável, mas a sensação volta. Isso acontece muito quando a mente está carregando preocupação demais. Maté diz que, quando você vive em estado de alerta constante, sua respiração se adapta a isso, ficando curta, superficial, como se estivesse sempre à espera de um impacto. Outro exemplo é o cansaço extremo, aquele que aparece mesmo depois de dormir. A pessoa acorda como se tivesse passado a noite inteira fugindo de algo. O corpo parece pesado, lento, desconectado. A OMS aponta que esse tipo de fadiga é uma das respostas mais comuns a uma longa exposição ao estresse emocional. E o mais intrigante é que muitas pessoas se acostumam tanto com esse estado que não percebem mais como era viver sem ele. Elas acham que o problema é físico, mas Maté diz que esse é um cansaço emocional que se infiltrou no corpo. E tem também aqueles momentos inesperados que quebram totalmente a lógica, como quando alguém está em um almoço tranquilo com amigos, tudo aparentemente normal, e do nada sente o coração acelerar. Ninguém percebe. A pessoa disfarça, sorri, faz piada, finge que está tudo bem, mas por dentro ela está tentando controlar algo que parece fora de controle. Isso acontece porque o corpo, às vezes, aproveita exatamente os momentos calmos para liberar tensões acumuladas. É como se dissesse: agora que você está seguro, eu posso mostrar o que você vem guardando. Essas viradas repentinas confundem, assustam e fazem muita gente acreditar que tem algo sério acontecendo fisicamente. E claro, é importante investigar. Mas quando todos os exames voltam normais e o desconforto persiste, a pessoa acaba entrando em um ciclo de dúvida. Se não é físico, então o que é? E é nessa pergunta que Maté insiste. O que você não está dizendo? O que você está segurando sozinho? Que parte da sua história emocional se tornou pesada demais para a mente continuar escondendo?
O mais interessante é que, muitas vezes, os sintomas aparecem no corpo exatamente nos lugares que carregam tensão emocional acumulada. Pessoas que seguram muita responsabilidade tendem a sentir dores nos ombros e no pescoço. Pessoas que vivem em situações imprevisíveis sentem mais o peito e a respiração. Pessoas que engolem conflitos e silenciam emoções sentem mais o estômago e o intestino. A OMS destaca que essa relação entre órgãos e emoções não é misticismo, é fisiologia. São respostas automáticas do corpo tentando lidar com aquilo que você não externaliza. E quando esses padrões começam a ficar evidentes, você percebe que os sinais não surgem isolados. Eles formam um mapa. Cada sintoma aponta para um limite ultrapassado, para uma situação que você se força a aguentar, para uma repetição emocional que se tornou parte da sua rotina. E quanto mais você tenta fingir que está tudo bem, mais o corpo tenta te lembrar que não está. A pergunta que fica agora é inevitável. Se o corpo está tentando tanto chamar sua atenção, o que exatamente ele quer que você veja? O que esses sintomas, juntos, estão tentando revelar sobre o que você vive, sente e evita? A parte mais estranha de tudo isso é que, quando o corpo começa a falar mais alto, quase ninguém acredita nele de imediato. A gente prefere imaginar que é só cansaço, só um dia ruim, só falta de vitaminas. Mas existe um ponto em que essa explicação não fecha mais. E é aí que entra aquela pergunta que a maioria evita. Por que meu corpo está reagindo como se eu estivesse vivendo um perigo que eu não consigo enxergar? Freud dizia que, quando não encontramos espaço para expressar o que sentimos, o corpo se encarrega de revelar aquilo que tentamos esconder. E quanto mais tentamos esconder, mais o corpo aumenta o volume. É uma lógica simples, mas difícil de aceitar quando você está no meio de tudo isso. Imagine aquelas noites em que você se deita exausto, mas o peito continua apertado como se algo estivesse para desabar. Ou aquele momento em que, no meio de uma conversa comum, vem uma sensação súbita de calor, vertigem ou um formigamento que não fazia parte de quem você era. Pequenos sinais que parecem aleatórios, mas que, quando se repetem, começam a parecer mensagens. E muitas vezes são. É como se o corpo estivesse dizendo: você acha que está tudo sob controle, mas não está. Só que a gente insiste em seguir, insiste em fingir que dá conta. E essa insistência cria rupturas internas que se manifestam de maneiras inesperadas. Um esquecimento estranho, uma irritação fora de hora, uma fadiga que não passa. E de repente você se pega vivendo num modo automático, tentando funcionar enquanto algo dentro de você implora por pausa. Jung falava que aquilo que ignoramos se volta contra nós. Quando os sintomas começam a se multiplicar, é justamente esse retorno, essa resposta do inconsciente tentando nos fazer olhar para o que evitamos. No cotidiano, isso aparece nas situações mais simples. A pessoa que sempre foi paciente agora perde a calma por qualquer detalhe. A que sempre foi sociável começa a se afastar sem perceber. A que sempre foi forte se vê chorando sem motivo claro. E ninguém ao redor entende. Às vezes, nem a própria pessoa entende. Só sente que algo está deslocado, como se o corpo tivesse começado a falar uma língua nova. Uma língua que não foi aprendida, mas que exige interpretação. O mais curioso é que, em muitos casos, o corpo detecta o problema antes da mente racional. Ele percebe excessos, tensões, medos silenciosos. Percebe a sobrecarga emocional mesmo quando você acha que está de boa. E quando não ouvimos, ele tenta outra forma. Dor que vai e volta. Falta de ar que aparece em contextos inesperados. Um enjoo leve que surge sempre que você pensa em determinada pessoa, lugar ou situação. Nada disso é coincidência. É conexão. Mas tem algo ainda mais sutil. Às vezes, o corpo fala justamente quando você está tentando seguir uma vida normal. No trabalho, durante o almoço, no supermercado, no ônibus. E isso cria um certo desconcerto, uma sensação de que não é possível arrumar tudo apenas com força de vontade. Porque não é mesmo. Nessa hora, surge aquela pergunta incômoda. O que, exatamente dentro de mim, está tentando chamar minha atenção? E por que agora? Essas perguntas mexem com a gente. Porque elas desmontam a narrativa de que basta continuar. Elas pedem coragem, pedem pausa, pedem honestidade e ao mesmo tempo trazem um tipo estranho de alívio.
Porque quando você finalmente admite que algo está errado, já não precisa mais lutar sozinho contra um corpo que está implorando por cuidado. E é justamente nesse ponto que muita gente começa a perceber que os sintomas não são inimigos, mas avisos. Só que ainda existe uma camada mais profunda nesse processo. Uma camada que quase ninguém comenta. A sensação de que, se você realmente escutar o que o corpo está tentando dizer, sua vida pode precisar mudar. E essa possibilidade assusta, às vezes mais do que os próprios sintomas, porque mudanças exigem ruptura, exigem confronto, exigem abandonar padrões que pareciam seguros, mas estavam destruindo a sua paz. É por isso que o corpo fala, e por isso ele não desiste até que você escute. Mas entender essa dinâmica é só o começo. A parte mais difícil vem depois, quando você precisa descobrir o que está gerando tudo isso. O momento em que os sintomas deixam de ser apenas sinais e começam a revelar a raiz emocional que estava escondida, é que a história muda de verdade, e nem sempre da forma que esperamos. Quando os sintomas começam a se repetir, é comum achar que tudo faz parte de um padrão físico sem explicação clara. Mas existe um momento em que aquilo que parecia casual começa a seguir uma lógica oculta. É quando você percebe que certas dores aparecem sempre depois de conversas específicas, quando a pressão no peito aumenta toda vez que precisa enfrentar alguém que te desgasta, quando a falta de ar surge exatamente no caminho para um lugar que você diz para todo mundo que não tem problema nenhum. E então algo estranho acontece. O corpo passa a revelar conexões que a mente tenta negar. Freud dizia que o inconsciente não sabe mentir, e é por isso que o corpo não consegue fingir por muito tempo. Há relatos que parecem quase improváveis, mas que se repetem com uma frequência assustadora, como a história de uma mulher que vivia com dores constantes nas costas e acreditava que era apenas má postura. Depois de exames, repouso e remédios que não funcionaram, ela percebeu que a dor surgia sempre depois de encontros com uma pessoa da família que a manipulava emocionalmente há anos. Ela nunca havia ligado uma coisa à outra, até que um dia notou que, nas semanas em que evitava aquele contato, a dor simplesmente desaparecia. Não diminuiu. Ela sumiu. E voltou no dia seguinte à primeira visita. O médico chamou de coincidência, mas ela sabia que não era coincidência alguma. Outro caso marcante é o de um homem que sofria de náuseas diárias logo ao acordar. Ele passou meses acreditando que tinha algum problema digestivo. Exames normais, rotina normal, vida supostamente normal. Até que, sem querer, descobriu o gatilho real. Ele só acordava com náusea nos dias em que tinha reunião com o chefe que o humilhava silenciosamente há anos. Nos finais de semana, o corpo descansava. Nas férias, o sintoma simplesmente não existia. Mas na noite anterior à reunião, ele voltava com uma precisão quase matemática. Jung chamaria isso de um aviso do inconsciente. Na prática, era o corpo pedindo socorro. Essas situações parecem exageradas até você perceber que quase todo mundo já viveu algo semelhante. Aquela dor de estômago que aparece antes de um encontro com alguém que te deixa inseguro. O aperto na garganta quando você precisa dizer sim para algo que não quer fazer. O cansaço extremo depois de conviver com pessoas que drenam sua energia. E talvez o mais curioso, os sintomas que só aparecem quando você está em silêncio, sem distrações, sem telas, sem barulho. Como se o corpo esperasse exatamente esses momentos para revelar verdades que você tenta evitar. Há estudos mostrando que emoções reprimidas ativam áreas específicas do cérebro ligadas à dor, ao alerta e à memória. O corpo registra o que você vive, mesmo quando você tenta enterrar. Mas, diferente da mente, ele não esquece. E quanto mais você insiste em seguir no automático, mais esses registros se acumulam. Até que, em algum ponto, eles transbordam. Às vezes de forma discreta, outras vezes de forma violenta. E é justamente esse transbordamento que tantas pessoas ignoram enquanto procuram explicações puramente físicas. O que deixa tudo mais intrigante é observar como sintomas diferentes surgem em pessoas diferentes, mas carregam a mesma lógica interna. O corpo tenta proteger. Sempre. Ele aumenta a vigilância quando você está sobrecarregado, diminui sua energia quando você insiste em ultrapassar seus limites, provoca reações físicas para impedir que você volte a ambientes ou relações que te fazem mal. Quando visto por esse ângulo, o corpo não parece mais um problema, mas um aliado tentando evitar que você se destrua.
E existe uma outra camada, ainda mais profunda, que quase ninguém percebe. Os sintomas não aparecem apenas para denunciar o que machuca, mas também para expor aquilo que você não tem coragem de admitir. Medos, conflitos, frustrações, dilemas que você tenta empurrar para depois. Tudo aquilo que você evita enfrentar se manifesta de algum jeito. Algumas pessoas começam a tremer antes de tomar decisões importantes. Outras perdem a voz quando precisam se posicionar. Outras sentem um peso enorme sempre que se traem para agradar alguém. Esses sinais são mapas. Mapas que apontam não apenas o que está errado, mas onde você parou de se ouvir. O mais surpreendente é que, quando você finalmente percebe essas conexões, algumas peças da sua vida começam a se rearranjar. Você passa a entender por que certos ambientes parecem te sugar, por que algumas pessoas te deixam exausto, por que determinadas situações provocam reações tão intensas. E com essa compreensão vem uma espécie de clareza incômoda. Não dá mais para fingir que você não sabe. Não dá mais para seguir ignorando. Mas essa clareza não resolve tudo. Ela só abre a porta. A pergunta que vem depois é a mais difícil. O que fazer com essa verdade que o corpo insistiu tanto em mostrar? A resposta não é simples. Ela exige confronto, mudança, coragem e, às vezes, decisões que transformam completamente o rumo da vida. O corpo deixa de ser apenas um mensageiro e se torna o guia para a mudança emocional que você evitou por tempo demais. É quando a história deixa de ser sobre sintomas e passa a ser sobre você. Quando você finalmente entende que o corpo não está exagerando, mas tentando te proteger, algo muda de forma silenciosa, porém profunda. É como se uma porta interna se abrisse e pela primeira vez em muito tempo, você percebesse que não pode mais retornar ao estado anterior. O corpo já entregou todas as pistas, já apresentou todos os sinais, e continuar ignorando virou uma escolha perigosa. A partir desse ponto, a tensão não vem mais do sintoma em si, mas do que você sabe que precisa encarar. É o momento em que a vida cobra uma honestidade radical, e essa cobrança vem de dentro. O curioso é que, quando essa consciência chega, tudo ganha uma nitidez desconfortável. De repente, você começa a identificar com clareza as pessoas que te sobrecarregam, as situações que te drenam, as rotinas que te adoecem. É como se o corpo tivesse passado meses tentando avisar que você estava vivendo num território emocional contaminado, e só agora você conseguisse enxergar o mapa inteiro. Essa percepção costuma vir acompanhada de medo. Medo de mudar, de enfrentar, de romper padrões, mas também vem com uma sensação leve, quase imperceptível, de alívio. Como se finalmente algo dentro de você tivesse dito: agora sim, você entendeu. Só que essa compreensão não resolve tudo. Ela coloca você diante de escolhas difíceis. E é aí que a verdadeira tensão aparece. Porque não se trata mais de reconhecer os sintomas, mas de admitir o que eles significam. E o significado, na maior parte das vezes, é duro. Significa que você está esgotado emocionalmente. Significa que está vivendo algo que ultrapassou o limite. Significa que talvez precise se afastar de pessoas que nunca imaginou deixar. Significa que precisa parar de carregar fardos que não são seus. E, acima de tudo, significa assumir que não dá mais para viver do mesmo jeito. Essa virada interna costuma gerar reações inesperadas. Algumas pessoas começam a sonhar repetidamente com situações que evitavam durante o dia. Outras têm crises emocionais intensas, aparentemente sem motivo. Algumas sentem uma energia repentina para reorganizar a vida inteira, como se algo dentro delas tivesse acordado depois de um longo tempo. São sinais de que o corpo, depois de tanto tentar alertar, agora começa a impulsionar o movimento. Ele não quer mais que você sobreviva. Ele quer que você respire de verdade. Mas existe uma armadilha nesse ponto: confundir movimento com pressa. Quando você entende a origem emocional dos sintomas, a tendência é querer resolver tudo de uma vez. Mas essa urgência, muitas vezes, só agrava a tensão, porque para reconstruir algo dentro de si, é preciso respeitar o ritmo. O corpo não quer revoluções precipitadas. Ele quer decisões firmes, pequenos passos consistentes que vão, aos poucos, retirando você das situações que estavam te consumindo. A verdadeira mudança não acontece no momento em que você percebe a dor, mas no momento em que você toma uma decisão concreta para não voltar ao antigo padrão.
E é exatamente aí que muitos enfrentam a maior reviravolta emocional. Descobrir que, para melhorar, você não precisa apenas se afastar do que te faz mal, mas também se aproximar do que te cura. Reconexão com o descanso, com limites reais, com conversas honestas, com pausas que antes pareciam fraqueza, e talvez o mais difícil, com aquilo que você sentia antes de tudo isso começar. Esse retorno não é simples. Ele exige encarar verdades que ficaram guardadas por anos e exige olhar para partes suas que você aprendeu a ignorar. Mas é nesse processo que o corpo começa a relaxar, mesmo que devagar, porque ele entende quando você finalmente está na direção certa. A parte mais surpreendente é perceber que, conforme você muda, os sintomas mudam também. Aquela dor que era constante começa a aparecer menos. Aquela ansiedade que parecia um monstro diário perde força. Aquele cansaço que te acompanhava sempre dá pequenos sinais de alívio. O corpo responde rápido quando sente que você está cuidando de onde tudo começou. Ele não quer punir, ele quer liberar. E quando você passa a agir alinhado com suas necessidades emocionais, ele coopera de um jeito quase imediato. Mas antes da calmaria, existe sempre uma última tensão. Uma espécie de resistência interna que aparece justamente quando você está prestes a transformar algo maior na sua vida. É o medo do desconhecido misturado com o hábito do sofrimento. Mesmo assim, esse momento é decisivo, porque é nele que você descobre se vai voltar ao padrão antigo ou se vai atravessar a porta que a vida está abrindo. E essa escolha, por mais difícil que seja, define tudo o que vem depois. É exatamente nessa fronteira entre o velho e o novo, entre o corpo que sofre e o corpo que finalmente respira, que algo decisivo acontece. É o momento em que o caminho deixa de ser apenas sobre entender sintomas e passa a ser sobre reconstrução, sobre perceber que, depois de tanto insistir, o corpo não estava tentando te assustar, mas te orientar. Ele estava mostrando, de todas as maneiras possíveis, que existe um outro modo de viver, mais claro, mais leve e mais verdadeiro. E quando essa percepção finalmente chega, você entende que o corpo nunca foi o inimigo. Ele sempre foi o guia que você tentava ignorar. Chega um momento em que você percebe que não é mais possível viver apenas apagando incêndios internos. Depois de tantas tentativas do corpo de chamar sua atenção, fica claro que a única saída real é assumir o compromisso de cuidar de si de um jeito que talvez você nunca tenha feito antes. Não é um processo rápido, nem mágico, e não acontece em linha reta. Mas começa com algo simples: parar de ignorar o que sente. Parar de racionalizar tudo. Parar de tratar seu corpo como se ele fosse um obstáculo, quando, na verdade, ele está tentando te salvar há muito tempo. A verdade é que quando você entende a lógica emocional por trás dos sintomas, surge uma nova responsabilidade: a de escolher quais caminhos vai continuar alimentando e quais vai precisar abandonar. Talvez você precise se afastar de ambientes que sempre drenaram sua energia. Talvez precise estabelecer limites que nunca teve coragem de colocar. Talvez precise admitir que não consegue carregar tudo sozinho. Cada pessoa tem sua própria travessia, e não existe fórmula pronta. Mas existe uma direção: a de se aproximar do que te faz respirar mais fundo, e se afastar do que te deixa em estado de alerta permanente. E esse movimento prático não começa com grandes decisões. Começa com pequenas escolhas diárias. Dormir um pouco melhor. Reduzir compromissos que te desgastam. Conversar com alguém de confiança. Respeitar sinais que antes você ignorava. Reconhecer gatilhos emocionais. Criar pausas reais na rotina. Permitir-se desacelerar sem se punir por isso. O corpo responde rapidamente a esses gestos, porque é exatamente disso que ele está tentando te lembrar. Você merece cuidado. Você merece descanso. Você merece leveza. Essas pequenas ações, quando acumuladas, mudam completamente a forma como você se sente por dentro. Mas existe algo ainda mais importante: pedir ajuda. E aqui eu preciso dizer claramente o que muitas pessoas evitam admitir. Tudo o que conversamos aqui é uma análise baseada no pensamento de um estudioso, uma tentativa de usar essa visão para que você se reconheça, se entenda e encontre sentido nas próprias experiências. Mas isso não substitui ajuda profissional. Cada pessoa carrega histórias, traumas e limites únicos. E é exatamente por isso que conversar com amigos, buscar apoio emocional
E procurar profissionais especializados faz toda a diferença. O que você sente é real. E existe tratamento, acolhimento e caminhos muito mais eficazes quando você não precisa caminhar sozinho. Às vezes, o passo mais transformador é justamente admitir que precisa de alguém para te orientar nesse processo. Um terapeuta, um médico, um amigo seguro. Pessoas que podem te ajudar a reorganizar o que ficou confuso, interpretar o que te machuca e construir estratégias que façam sentido para a sua vida. O corpo te deu sinais. A mente entendeu alguns deles, mas é com apoio que você consegue transformar essa compreensão em cura real. E mesmo com toda essa profundidade, existe algo simples que você já pode fazer agora. Escutar. Escutar o que o corpo tenta dizer nos momentos de silêncio. Escutar aquela respiração curta que mostra que algo está errado. Escutar o incômodo que aparece quando você ultrapassa seus próprios limites. Escutar a exaustão que vira rotina sem que você perceba. Escutar o cansaço emocional que você tenta esconder até de si mesmo. Escutar é o primeiro passo para mudar. E é também o mais honesto. No fim, tudo se resume a uma escolha íntima. Continuar vivendo no piloto automático ou decidir assumir o controle da própria vida emocional. Não é fácil, mas é possível. E quando você começa, percebe que o corpo não estava tentando te punir. Ele estava tentando te guiar para um caminho onde você finalmente consiga respirar com clareza, viver com menos peso e sentir coisas que, talvez, tenha esquecido que existiam. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, mesmo que de maneira discreta, deixa um like, comenta, pode ser até de forma anônima, se preferir, e se inscreve no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos que façam você pensar, sentir e se entender um pouco mais a cada dia. Estou aqui com você nessa jornada.